Bom dia, meus amigos. Vamos iniciar a nossa aula de hoje com a correção comentada das questões propostas na aula anterior. E, em seguida, vamos trabalhar a leitura de um texto do gênero Memórias Literárias, que será o gênero, no caso, da nossa Olimpíada de Língua Portuguesa. Então, vamos falar sobre isso mais em outra aula, mas vocês já conhecem o gênero. Já trabalhamos na nossa primeira aula. Então, vamos ver agora um texto mais específico, um dos finalistas do concurso, da Olimpíada. Tá? Então, vamos lá. Correção comentada das questões propostas na aula anterior. Lembrando, verbos são palavras que expressam uma ação ou ligam um estado a uma qualidade ao termo que o conjuga, ao sujeito, no caso. Pode expressar ainda uma mudança de estado. Percebe-se a importância do verbo no processo de comunicação, seja ela falada ou escrita. Devido a essa importância, o verbo é, sem dúvida, a parte mais importante a ser estudada da gramática. Tá? É aquele caso, verbo se flexiona em tempo, modo, número e pessoa. Singular, plural aqui, primeira, segunda e terceira. Vamos lá. As respostas, Então, Dona Neném assistiu ao anúncio na televisão. Assistir, verbo assistir no pretérito perfeito do modo indicativo. Já falamos sobre o que significa esse verbo na aula passada, o que ele expressa, 2. Não era de hoje que esse problema estava infernizando a sua vida doméstica. Verbo estar no pretérito imperfeito do indicativo. Desta vez seria pirex, nem plástico. Não, dessa vez não seria pirex, nem plástico. Tinha todo o aspecto de louça de verdade. Verbo ser no futuro do pretérito do indicativo. Alguém terá que pagar por isso. Alguém aqui é um pronome indefinido, tá? Terceira pessoa do singular. Ele, ou poderia ser isso, Mas não é o caso aqui, ou ele, é um indefinido. Ele terá que pagar por isso. Equivale, no caso, a uma terceira pessoa do singular. Ter, futuro do presente do indicativo. E a quinta e última, se pudesse, o empregado explicaria a situação ao gerente. Explicar futuro do pretérito indicativo. O empregado equivale aqui ao ele, ok? Vamos para a segunda parte da nossa aula. Bom, na segunda parte nós vamos fazer a leitura do texto do gênero Memórias Literárias, O autor é um estudante, Matheus Walisson da Silva, um dos finalistas aí da Olimpíada de Língua Portuguesa de 2019. Por alguns instantes, não ouço nenhum barulho. Minha lembrança manhosa dá sinal de vida. Saio remando para o ano de 1959. Uma lagoa, um manguezal, um berço natural de peixes, camarões, caranguejos. Tinha pouco menos de 5 anos, uma menina com apenas uma muda de roupa na água e no corpo. Era a derradeira filha de 7 irmãos. Nesse tempo, minha mãe era uma jovem viúva. Por isso, trabalhava muito para nos manter. Ela lavava roupa de ganho, pescava, cuidava da casa e dos filhos. Porém, a hora da refeição era sagrada. Sentávamos em tamboretes à mesa de madeira crua. Então recebíamos os ensinamentos e éramos servidos pela chefe da família. O cardápio, quase sempre o mesmo: cuscuz molhado com caldo de sururu de capote. Que recordação! Tínhamos uma casa simples, de paredes nuas, sem luz elétrica, sem água encanada. O banheiro era do lado de fora, rodeado de palha de coqueiro, e dentro, apenas um buraco para fazer as necessidades, que eram despejadas na lagoa. As portas da frente e do fundo eram partidas ao meio. A última dava de frente para a Lagoa Mundaú, onde me trepava nela e via o sol mergulhando pouco a pouco nas águas, enchendo a noite de magia e mistérios. Ao longe, avistava a estação de trem, que, quando dava o ar de sua graça, a alegria saltava do meu coração, igual ao assobio dele, ainda distante, quanta emoção. Tempos bons aqueles em que toda a vizinhança se conhecia e se respeitava. Era só perguntar pela irmã Januária que logo era dado todo o histórico da minha mãe. Brincávamos na rua de esconde-esconde, queimado, rouba-bandeira e cozinhado. Essa última era a minha brincadeira favorita. Cada criança levava um item
de comida de casa e lá misturávamos tudo numa panela, colocávamos na fogueira improvisada e cozinhávamos. Depois de pronto, era só dividir e comer, ali sentados no chão. Sempre recebia elogios sobre o preparo. Era uma delícia. Enquanto isso, nossos pais conversavam e se ajudavam no que fosse preciso. Eles nos olhavam como se fôssemos seus filhos e nós os respeitávamos como se fossem nossos pais. Quando os grilos começavam a cantar, anunciavam que já era hora de ir em busca do sustento. Minha mãe distribuía entre os filhos mais velhos o patrimônio da família, a teteia e o puçá. E eu levava o candeeiro feito de lata de óleo, com um chumaço de algodão, que clareava o caminho. Ia sempre com os pés descalços dentro d'água, sentindo o cheiro da lama doce no nariz, vendo as canoas dos pescadores ancoradas nas beiradas. Nadava de tanta felicidade. Nesse tempo, tinha também as baronesas, planta aquática que abrigava camarões e pisciricas. Então, chegávamos de mansinho com um puçá para capturá-los e comermos no outro dia. Nessa época, nosso bebedouro oxigenava a economia lagoana. Tudo o que você imaginar tinha ao alcance: feira livre, estação de trem, praças, igrejas. Parecia uma cidadezinha do interior, sem falar nos festejos de época, quando aconteciam as festas mais animadas de Maceió. Era um reduto festeiro. Recordam-me que muitos da adjacência vinham a pé de trem só para prestigiar aquele dia. Eu tinha vontade de esticar o tempo, só para aproveitar mais. Amanhecia o dia e as pessoas já esperavam para comprar a corda de caranguejo, o camarão e o sururu de capote, que eram tirados da lagoa Mundaú na hora e eram vendidos em lata. Era um festival de crustáceos. O tempo passou. Nessa travessia para o passado, as palavras saem molhadas, pois o bairro Bebedouro, que me abrigou, está em área de risco. Alguns moradores, pescadores e comerciantes já deixaram o local. Outros estão sendo convidados pela Defesa Civil a fazerem o mesmo, mas a Lagoa Mundaú continua remando, como para nos lembrar que é necessário respeitá-la e valorizá-la. Enquanto isso, Bebedouro chora as águas. Esse texto é baseado na entrevista realizada pelo aluno com a senhora Vera Lúcia Batista do Nascimento, de 60 anos. Então, o aluno foi orientado pela professora Jacira Maria da Silva, da Escola Municipal Dr. José Haroldo da Costa, Maceió, Alagoas. Olha só o texto, né? Você percebe aqui que fala de uma realidade, mas não é uma realidade apenas como documento, um documentário, mas uma realidade em que se colocam figuras aqui para transformar essa realidade de maneira quase que poética. E aí a gente vai encontrar alguns elementos desses. Olha só no finalzinho. Nessa travessia para o passado, as palavras saem molhadas. Molhadas de quê, gente? Não seriam lágrimas? Né? Olha só, moradores e pescadores deixavam o local, estão convidados à Defesa Civil. Olha só, mas a Lagoa Mundaú continua remando, lagoa remando. Isso aqui é uma linguagem figurada, né? Necessário respeitar e valorizá-la. Enquanto isso, o bebedouro chora as lágrimas, chora as águas. Olha só, um local chorando, mas uma linguagem figurada aqui, uma personificação. Vamos ver um pouquinho sobre o gênero, né? Para entender este gênero tão delicado, tão revelador da alma de um lugar, da essência de uma pessoa, temos que pensar a escrita como fundamental prática social de linguagem. Nesse sentido, afirma-se que não se produz linguagem sozinho. Por isso é importante que nosso estudante, o produtor de texto, conheça a sua comunidade, o lugar em que ele vive. Dessa forma, lança a mão do gênero entrevista como estratégia discursiva para construir as práticas sociais de linguagem. Se constitui ponto fundamental para a construção desse universo narrativo, tão peculiar e distante do nosso produtor de texto. Para a construção de seu projeto de dizer, é importante que se torne real e concreta a realidade vivida pelos mais velhos da comunidade, para que este querer dizer do nosso produtor de texto, a partir do que ouviu nos múltiplos relatos, se materialize e possa ser aliado aos conhecimentos vários dos estudantes, transformar-se em um texto autoral. O que está dizendo aqui, gente, é que você vai ter que entrevistar uma pessoa adulta, uma pessoa mais velha, né? No caso seria interessante, bem mais velha, que traga uma vivência do passado, no bairro, né? Na comunidade. De que forma?
ele trazer um relato dele e você transformar isso numa memória literária. Ok? Você vai entrevistar, fazer perguntas, onde nasceu, como foi, e aí, com essas perguntas, construir o seu texto. Então, quando se pensa em produção de texto narrativo, é importante tentar para o fato de que o enredo deve ser a recriação da realidade e não uma reprodução. Reprodução da realidade seria um documentário. Aqui não, aqui é uma recriação, que é um texto de ficção. Ok? Assim, denominamos memórias literárias para o texto que recria uma realidade vivenciada por outro em outro momento. Trata-se, portanto, de um texto ficcional. E é claro que esse texto pode guardar muitas semelhanças com a realidade, mas não pode espelhar a realidade, pois é único e especial porque parte das lembranças de outrem. Afirma-se que o gênero memórias literárias é uma narrativa revivida. Este é o segredo do gênero. Então, a atividade de vocês é encontrar esses elementos do texto narrativo. O narrador, aqui já está escrito, né? Aí, personagens, você vai colocar aqui. Espaço, local ou locais onde acontecem os fatos narrados. O tempo, cronológico ou psicológico. Quer dizer, o tempo do relógio, o tempo do calendário ou um tempo que vai na mente da pessoa. E aqui o enredo é linear ou não linear? Nós vamos falar disso um pouquinho mais à frente. Quer dizer, ele tem um começo, conflito, clímax e desfecho, ou ele vai e volta com a narrativa para um tempo alternando o tempo, né? Saindo do cronológico, no caso. E aqui as questões referentes a verbo. Você vai destacar do texto um verbo, uma frase com presente no indicativo, outra com pretérito perfeito no indicativo e outra com pretérito imperfeito no indicativo. Coloca a frase aqui para responder. E a última: qual o tempo verbal predominante no texto? Você vai dizer qual foi desses três, tá bom? Vou aguardar então a participação de vocês.